profissional e as relações humanas, quando a gente vai pensar em uma convivência de empresa, ali vai encontrar várias crenças, vários pensamentos. E você tem uma experiência cultural, social, religiosa que te faz ver o mundo assim. Você deve trabalhar e defender o seu direito de ver o mundo do jeito que você vê. Tudo bem, nós estamos no Estado democrático de direito, ou seja, as liberdades individuais, a sua forma, liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade política, de ter uma opinião política, de ter a sua visão política, de ter seu posicionamento político, deve ser garantido por lei, em qualquer lugar que você esteja. Então, se você está na empresa, se você está na rua, você deve estar resguardado e resguardada do seu direito de acreditar, do seu direito de professar a sua fé, ou não ter religião nenhuma. Então, a separação de Estado e religião se dá justamente por isso, né? Porque quando a religião e o Estado eram uma coisa só, quem não acreditava na religião era queimado em praça pública. Então, a separação de Estado e religião se dá, não é porque o Estado é ateu, não é porque o Estado, as escolas são ateias, não. É porque a escola, como lugar do Estado, como lugar da ciência, não tem que ter posicionamento religioso. Não, volto a dizer, não porque ela é ateia, mas porque todos os posicionamentos religiosos devem ser respeitados, inclusive o de não ter uma religião. Então, isso é a ideia do Estado laico. O Estado laico quer dizer, ele não intervém na liberdade de escolha religiosa dos seus integrantes. Aí volto ao raciocínio, né? Então ele vai ter religião, não, o Estado não vai ter religião, não é para perseguir as religiões. Muito pelo contrário, é para que todos, independente de onde falam, independente de onde acreditam, consigam então ter o seu direito de acreditar naquilo que quiser. E aí vocês vão lá para a empresa, vão lá para a ideia de conviver com os diferentes pensamentos haverão. E tudo bem, né? Não precisa fazer guerra ou não precisa. Eu trabalhei uma vez com uma senhora que era muito religiosa e era um inferno, bem literalmente assim. Inferno mesmo trabalhar com ela porque ela queria evangelizar o tempo todo, perseguia tudo que falava, era religião, religião. Opa, né? Peraí. Eu tive inclusive que chamar a minha chefia e falar, ó, tá incomodando, tá? Por quê? Como eu falava para ela, aqui não é a sua igreja. Ah, mas é porque eu tenho que dar testemunho da onde eu for, não sei o que. Tá. Opa, peraí. Mas aqui não. Por que aqui não? Porque aqui a gente é contra Deus? Não. Porque aqui é um espaço de uma outra coisa. A gente se organiza aqui em torno do trabalho, em torno dos fundamentos da nossa empresa, do que a gente tem para ensinar. Então, assim, ficou claro para vocês essa ideia de respeitar a pluralidade do pensamento, religioso ou não religioso, ateu ou não ateu, como uma forma de boa convivência. Inclusive o Dalai Lama, que é um religioso, um dos maiores líderes religiosos do mundo, né? Ele escreveu um livro, Por que é mais importante as pessoas terem ética do que terem religião? Porque se você tiver ética, você vai respeitar o outro, independente do que ele acredita ou não. E você pode pegar uma pessoa que tem um pensamento religioso fundamentalista, extremista, que quer matar o outro que não acredita no Deus dela. Como existem algumas religiões que partem para essa violência. Então, ele até brinca, né? Que a ética, ele faz o exemplo, que a ética é como se fosse a água e a religião como se fosse o chá. Então ele diz, todo mundo pode viver sem chá, né? E, inclusive existe água, existe o chá. E só existe o chá porque existe água. Então, só existe religião porque existe ética. Então, a ética, ela é fundamental. Por quê? É da ética, é da responsabilidade ética que você vai respeitar o outro. Respeitar
no sentido de dar ao outro o direito de ver o mundo como ele vê, independente se é do meu ponto de vista. Então, voltando ao Leonardo Boff, que eu já citei para vocês, o filósofo, cada um enxerga o mundo de onde os seus pés pisam. Você nasceu nessa família, você recebeu essa tradição religiosa. No berçário, todo mundo é ateu. No berçário, todo mundo é ateu. Então, ali no berçário, ninguém tem religião. É porque você foi registrado como propriedade de uma família que te passou aquela tradição religiosa, que te deu uma educação e te levou a pensar e acreditar do jeito que você acredita, que você pensa e acredita do mundo desse jeito. Como o outro que estava lá do seu lado do berçário, passou por um outro processo de socialização e, portanto, ele enxerga e considera a vida da onde os pés dele pisam, da onde que os pés deles foram localizados, né? Ele foi localizado ali historicamente. Então, é por isso que a noção de uma ética profissional e as relações humanas, a gente precisa falar do respeito à diversidade religiosa. Então, né, e a nossa aula começou quando eu dei o tempo para vocês falarem, o tempo para vocês fazerem atividade, e começamos a falar de Deus, religião, e, enfim, discutindo fé e razão, as contradições da Bíblia, contradições literais, né? É sobre isso, né? Não é porque a sua religião recebe uma crítica de alguém que pensa diferente que ela está sendo desrespeitada, tá? Ou você está sendo desrespeitado. Você pode muito bem escutar o outro, dar o seu posicionamento e tudo bem, né? Não é uma queda de braços. Porque imagina se as empresas passarem a ser palco disso, né? Palco religioso. Claro, existem algumas empresas que as pessoas até fazem oração, fazem um altar ali na empresa, porque ali existe um grupo que comunga do mesmo pensamento religioso. Mas, em geral, existe uma pluralidade de religiões, né? E nós já estamos em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Essa briga entre se quem é o cristianismo certo é católico ou os protestantes é uma guerra que deveria já ter superado há séculos, né? Porque, volto a dizer, uma coisa é a liberdade das pessoas, outra coisa é como elas vão escolher acreditar, como elas vão escolher viver, né? E aí, pessoal, tá claro isso? Alguém quer falar alguma coisa? Patrick, quer dar seu posicionamento sobre? Eu queria dizer que as pessoas são livres também quando são da igreja. As pessoas acham que quando a gente vai pra igreja, a gente fica preso na igreja. A gente não. A gente é livre, de boa. A gente faz tudo que as pessoas não fazem. Tipo, a gente vai pra cinema, a gente vai pra jogo, a gente vai fazer várias coisas. Tipo, não é só chegar lá, rezar, orar. E tipo, vai embora e pronto. E fica falando Pai de Cristo. A gente é livre também na igreja. Sim. Sim, é livre. Do mesmo jeito que tem que ser livre quem escolheu não ir, né? Ou quem escolheu ir para outra, né? É de liberdade. Patrick, quer falar alguma coisa? Você estava falando. Patrick, câmbio chamando, tá aí? Quer falar alguma coisa, Patrick? Eu acho que é isso aí, professor. Ela vai passar, a nossa aula de hoje ela vai passar por esse roteiro, né? Nós vamos falar das teorias das relações humanas e comportamental. Eu vou trazer para vocês aqui um fundamento teórico mesmo sobre as relações. Vamos falar sobre fatores motivacionais e o como que os fatores motivacionais são importantes para o desenvolvimento de uma relação. Já disse isso, né? Eu vou repetir. Dentro das empresas, o que nós chamamos de clima organizacional. Então, para o clima estar legal, para as relações estarem positivas, né? Inclusive dessa ideia que a gente está falando, respeito às pluralidades religiosas, por exemplo. Então, é preciso que tenham motivação. O que é motivação? É ter um motivo de animação, de estar, né, disposta dentro do meio do mercado de trabalho, e nós vamos falar sobre isso hoje. Também vamos falar dos tipos de gerenciamento de pessoas,
Existem, né, formas de gerências diferentes, e aí nós vamos discutir essas formas de gerência nesta aula. Né, então, você faz parte, o respeito é sempre importante nos nossos laços. Fale com educação e aguarde o seu momento de fala. Né? Sempre vou dar para vocês a oportunidade de falar, porque é sobre isso, né? A gente vai ter ética quando a fala de cada um for respeitada e independente, né? Como diz o Voltaire, do iluminismo do século XVIII. Eu posso não concordar com nenhuma palavra da qual você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizê-las. Então, eu posso não concordar com o seu ponto de vista, com a sua opinião, mas o meu compromisso político, ético e respeitoso é defender que você tenha o seu lugar de fala. Né? Então, aguardar o seu momento de fala é importante como um sintoma de uma responsabilidade ética. Né? E, como eu digo sempre, nós estamos em pleno século XXI. Não é hora de pedir lugar. Não é hora de pedir direitos. As pessoas elas devem exigir os direitos. As pessoas elas devem exigir o seu lugar. Ninguém tem que ficar pedindo desculpa porque nasceu, né? Ou desculpa porque estou aqui. Estou aqui. Eu existo, tenho a minha história, tenho a minha forma de viver e eu exijo ter respeito. Né? A gente não pede respeito. A gente exige que o outro nos respeite. Então, por isso que é interessante essa ideia da fala, né? Você deve, claro, falar com educação e respeitando o ponto de vista do outro. Mas em nenhum momento você tem que pedir para falar, pedir lugar. Todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo merece o seu lugar. E deve exigir, diferente de pedir. E terceiro, ajudar o outro, né, a cooperação, a solidariedade como princípio das nossas aulas. Quarto, cuide do que é coletivo como particular. Nós vamos falar disso agora no início da aula, a partir de uma filosofia africana. E dê o seu melhor. Como diz o poeta, põe tudo que é naquilo que faz. Né? Ser inteiro em cada parte, né? Ser inteiro em tudo que você vai fazer. Se coloque, se dê, né? Se dê no seu melhor, sempre. Né? Ou seja, o nosso objetivo de aula, a nossa expectativa de aprendizagem está por reconhecer as teorias das relações humanas e a comportamental na administração para identificar os fatores motivacionais a partir do reconhecimento dos estilos de administração. Então, reconhecer as teorias das relações humanas, que eu vou mostrar para vocês um campo bem teórico, e conseguir propor aí, né, uma identificação dos fatores motivacionais, como eu falei para vocês. A motivação ela vai ser indispensável para as boas relações. Né? A pessoa motivada ela trabalha melhor. Geralmente quando a pessoa não está motivada ela se torna alguém desagradável também, né? Se irrita fácil e coisas nesse sentido. Então nós vamos falar bastante sobre isso hoje também. Então a nossa expectativa de aprendizagem está por reconhecer as teorias das relações humanas e as comportamentais na administração para identificar os fatores motivacionais a partir do reconhecimento dos estilos de administração. Pessoal, alguém mandou no grupo o link do vídeo, então na hora que vocês forem fazer a atividade, vocês podem acessar lá e assistir para melhorar o conceito de vocês, tá? Do conceito, digamos assim, do que é para vocês responderem, tá? Então, o que é Ubuntu? É um conceito africano que significa acolhimento, respeito
seria aí uma ideia de uma comunhão, né? Aquilo que eu falei para vocês em uma outra aula da questão do pertencimento, né? Eu pertenço a um grupo, se eu sou parte desse grupo, então, se eu componho esse grupo me fortalece, né? Eu sou porque nós somos, que seria a tradução literal aí do Ubuntu, né? Então, é a noção de comunidade, de cuidado, confiança, generosidade. Então, a tradução literal seria esse eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas. Nós falamos isso quando eu marquei com vocês lá a filosofia de Aristóteles, né, da ideia de que nós nos desenvolvemos enquanto pessoas porque nós somos atrelados a traços de outras pessoas. O que nos faz humanos é essa convivência com os outros humanos. Eu já marquei isso bastante para vocês. E agora, diante dessa filosofia africana, a gente tem essa noção, né, esse valor, né? E aí eu disse para vocês, o desenvolvimento dos valores, o desenvolvimento da questão como eu vejo o outro, é uma questão de localização espacial, cultural, e, portanto, a atividade de vocês vai passar por isso, tá? De fazer uma ligação como que essa noção de coletividade, cuidado, confiança, generosidade pode ser aplicada dentro das relações éticas profissionais, né? No convívio com um grupo que geralmente, como eu disse para vocês, né? Oi. Como assim uma pessoa? Assim, nós só podemos ser gente porque nós convivemos com gente. O que nos faz seres humanos é ter recebido traços de outros seres humanos. Inclusive, agora por hora, por exemplo, eu falo, né? Estou falando, estou conversando com vocês e vocês estão conseguindo me entender porque nós fazemos parte da mesma conexão de uma linguagem que nós chamamos de idioma, da mesma cultura, né? Eu estou me comunicando utilizando o português, né? O português formal, a língua padrão do Brasil. Então, eu só sou capaz de fazer isso porque eu tive contato com outros seres humanos que me atravessaram com essa linguagem. E você é a mesma coisa. Vocês a mesma coisa. Então, quando eu digo nós só somos humanos porque nós recebemos o contato com outros seres humanos, é isso. O que nos humaniza é ter passado por um processo de socialização. Se nós tivéssemos sido criados fora do convívio social, a gente teria um comportamento que não este que nós temos. Então, assim, o nosso comportamento, a nossa forma de posicionar no mundo, ela é antes uma cópia de uma linguagem dos outros seres humanos. Então, o que nos humaniza são os outros seres humanos. As pessoas nos humanizam. Então, é através das outras pessoas, tipo, eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas. Inclusive, quando uma pessoa ela tem convivência fora do padrão das outras pessoas, ela geralmente é excluída, né? Ela é tirada do convivência com os grupos, ela é considerada como alguém impossível de conviver com outros grupos, né? No caso de alguém que, por exemplo, não respeite a lógica da moral do grupo, pode ser tirada, né, da convivência com esse grupo. Então é sobre isso, né? É através das outras pessoas que nos tornamos pessoas. Ficou claro agora? Quem perguntou foi a Angélica? Foi a Gabriela. Gabriela. Deu para entender. Deu para entender? Então, em tempos antigos, um viajante que atravessava o seu país parava numa aldeia. Não tinha sequer de pedir comida e por água. Os aldeões acolhiam-no e alimentavam-no logo que o vissem. Isso é Ubuntu. Nelson Mandela. Então, Nelson Mandela aí citando a ideia do Ubuntu, né? Eu vou olhar para o outro
e ver o outro como alguém que faz parte da mesma natureza que eu. É ser humano, né? Então, independente de onde ele vem, que história de vida ele traz, né? Que religião ele professa, ou se professa alguma religião, ele é um ser humano. Então, eu devo acolher, quando eu acolho o outro, eu estou acolhendo a minha própria natureza, a minha própria humanidade. É dessa partida de reconhecer o outro, como alguém, né? Como alguém. Eu sou pessoa, o outro também é pessoa. E ele ou ela será respeitado e deverá ser respeitado porque faz parte de mim, né? Eu sou porque nós somos. Então, mesmo que eu não conheça o outro ser humano, ele também é um dos meus. Ela também é uma das minhas, né? Somos pessoas. Então, é esse princípio aqui da filosofia africana. Ver o outro, reconhecer o outro como pessoa, assim como eu sou. Então, eu sou porque nós somos. Essa é a tradução do Ubuntu. Então, o que essa noção aqui, esse princípio que nós estamos falando, pode nos contribuir dentro da ética profissional, dentro das relações humanas? Como que isso pode nos atravessar? Vocês conseguiram entender, então, essa noção, né, do Ubuntu, eu sou porque nós somos? As pequenas comunidades, principalmente comunidades primitivas, né, assim, da antiguidade e até mesmo os povos originários, que aqui sempre habitaram a nossa terra antes da chegada do europeu branco, tinha essa constituição de, de interpretação da coletividade, né? Essa noção de marcação que nós tanto funcionamos, que é a marcação do individualismo, propriedade privada, é meu, né? Inclusive isso passa até pelas relações amorosas, meu namorado, meu amor, meu marido, minha esposa. Então, essa noção de propriedade privada é muito própria dos princípios do capitalismo, do individualismo, né? Da ganância, de querer acumular, de querer ver o outro como propriedade. Os povos originários, principalmente, né, desenvolviam uma visão de mundo em que a minha vida não é maior do que a vida de uma planta. Que a minha vida ela não é maior do que a vida de um outro ser humano. Nós somos vida e nos comunicamos porque existimos, porque vivemos. Inclusive os povos originários não separavam o trabalho de vida. Trabalhar e viver é a mesma coisa, porque eu estou trabalhando para existir. Essa noção de separação de trabalho e vida é uma noção europeia, capitalista, né? Então, a Ubuntu é esse olhar para uma outra cultura que nos ensina, né, algo sobre por que nós pensamos, por que, né, por exemplo, os princípios da lei diz que o outro é inocente até que se prove o contrário. Por que a gente geralmente olha para as pessoas que nós não as conhecemos e as julgamos como culpadas? Por que nós olhamos para os outros e sempre desconfiamos, temos medo dos outros? Por que nós não vimos no outro uma parceria? Nós não vimos no outro aquilo que também nós somos, pessoas, né? Porque somos criados para ver o outro sempre com medo e competir, né? Ver o outro sempre como alguém que está querendo tirar o meu espaço ou dentro de uma empresa, né, nas relações de empresa, como se o outro sempre quisesse o meu cargo, né? Por que há tanta individualidade e tanta competitividade dentro do mundo do trabalho? Porque nós não temos essa sensibilidade de olhar para o outro e dizer, eu sou porque nós somos, né? Por que nós insistimos nesse tipo de relação humana em que o outro é marcado como culpado antes de provar, né? O outro tem que me provar que ele é inocente, quando deveria ser o contrário, né? O outro tem que se todo mundo, na noção do princípio da lei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A atividade é muito simples. Vocês vão fazer uma relação, não necessariamente uma relação, né?
mas responder como que a filosofia africana do Ubuntu pode ajudar nas relações humanas no mundo do trabalho e justificar a sua resposta, tá? E um exemplo, pelo menos um exemplo. Então, eu vou passar para vocês agora uma parte teórica, né? Eu vou utilizar desse material do professor Leonardo Rocha, na qual a gente vai ver a teoria das relações humanas a partir do que nós chamamos de abordagem humanística da administração. Então, assim, a ideia é abordagem humanística. O que isso significa? Que existem maneiras distintas de abordar, né, de falar né, de mostrar a partir de uma teoria. Então, é uma visão a partir da área humanística. A humanística, como eu vou explicar melhor para vocês, ela é um desenvolvimento de uma forma de ler o ser humano, de ler as relações, de ler os laços sociais e também as personalidades, enfim, entra toda uma noção de psicologia mesmo, seria a psicologia humanística. Shakespeare, a ideia de a raiva é como você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, a raiva ela é danosa para quem sente, né? Não sente raiva, tá tudo bem. Depois você me manda a atividade, tá tudo bem. Não passa raiva. E aí, vamos aqui recorrer a chamada pirâmide das necessidades. Alguém de vocês já viram essa pirâmide das necessidades? Já ouviram falar sobre ela? Ela é de Maslow. Já ouviram falar, pessoal? Pirâmide das necessidades? Não ouviram? Ela é muito famosa. E aí, eu estou falando dela a partir disso que eu estava narrando para vocês, da teoria humanística, né? De ver, de considerar, dentro da visão humanista, de que o outro, que a pessoa humana, é uma pessoa dotada de desejos e procura satisfação. Procura uma satisfação que pode encontrar por meio do trabalho, né? E tem satisfações que ela, segundo Maslow, não encontra pelo trabalho. Ela vai encontrar fora do trabalho. Então, essa pirâmide das necessidades do Maslow, ele procura aqui estruturar, né, o que a gente entende aqui de ideias, da procura da satisfação. Né, e entender que as pessoas precisam se reconhecer, né, nessas necessidades. A gente estava falando agora das necessidades fisiológicas, necessidades sociais e necessidades psicológicas. E dentro das necessidades psicológicas entra isso da satisfação. E uma empresa, uma indústria, um comércio que tem valores deve considerar os seus colaboradores, e aí eu não falei funcionário, eu não falei assalariado, eu não falei empregado, eu não falei fichado, né? Eu falei colaboradores, né? Pessoas que vão colaborar com aquela empresa. Já é uma visão humanista, né? Uma visão de entender que o outro está colaborando e a empresa deve colaborar também com a vida dele. Né? O trabalho precisa ser satisfatório, ele precisa estar bem. Na autorrealização, então estarei no topo da pirâmide, satisfação que a gente vai encontrar na autorrealização fora do trabalho. Educação, né? De procurar estudar, procurar ter leituras, é uma satisfação conhecer. Né? Conhecer a vida, conhecer as coisas, ter um diploma, se for, né? Dentro de uma ordem aí de estudar e conseguir ter um diploma, mas a educação ela tá para uma satisfação de realização pessoal mesmo, de ser capaz de ler o mundo e falar sobre o mundo, porque teve a oportunidade de estudar, de conhecer. A satisfação religiosa, né? Como a pessoa se sente a autorrealização, né? Então ela precisa dentro da religião ela se sente satisfeita, né? Porque, como a gente começou a aula falando, né? A ideia das pessoas
acreditar em um Deus, acreditar que existe uma força superior, acreditar que alguém zela por elas, de que vai haver uma felicidade pós-morte, de que de que a vida dela tem algum sentido. Então essa autorrealização vinda da religião. O passatempos, satisfação fora do trabalho também, de autorrealização, passar tempo, como você gasta seu tempo, assistindo uma Netflix, jogando videogames, fazendo leitura, fazendo escrita, jogando algum esporte, né? Jogando vôlei, enfim, como que passa esse tempo. Que entra também numa ideia de necessidade de movimento, né? Vou falar da saúde, que tange a isso, né? Que também a gente vai encontrar num passatempo que vai ser lazer e barra atividade física, por exemplo, trazendo satisfação. Como vocês provavelmente sabem, a noção de atividade física, né, além da estética e de ficar com o corpo considerado bonito para cultura, a pessoa também, na atividade física, ela libera endorfina, ela libera hormônios que vai provocar satisfação, felicidade, prazer. Então, o crescimento pessoal, né, a pessoa tem uma visão de querer crescer, de objetivo, de carreira, entra como satisfação fora do trabalho. Mas a satisfação no trabalho, o trabalho ser desafiante, né, as pessoas gostam de se sentir desafiadas, inclusive para crescer, diversidade e autonomia, né, as pessoas se sentem realizadas quando elas não estão sendo controladas, né, não estão passando pelo controle total, absoluto aí nas relações. E aí eu vou falar que existe alguns chefes alguns líderes que são chefes, então marcam a pessoa, ficam fiscalizando, ao invés de motivá-la, né, pela ideia que nós estamos falando sobre satisfação. Participação nas decisões, então as pessoas precisam se sentir pertencentes. Se eu sinto que eu pertenço a um grupo, eu vou cuidar melhor do ambiente, eu vou cuidar melhor da produção, inclusive, da minha responsabilidade, porque eu me sinto pertencente. Então, eu não estou trabalhando para a empresa, estou trabalhando para mim mesmo, porque eu faço parte da empresa. Então, a forma de levar essa satisfação, né, no trabalho é dar pertencimento, né, participar nas decisões. E o crescimento pessoal, aí também numa escala de autorrealização. Outra necessidade, segundo Maslow, é a ideia de estima. Né? O que é estima? Querer bem. Né? Então, aprovação da família, as pessoas requerem isso, né, como uma necessidade. Minha família aprova meu emprego, minha carreira, meu estudo, então a gente procura se sentir querido pela família, pelos amigos, e reconhecimento da comunidade, né? As pessoas nos vejam. Opa, olha só, eu sou fulano, administrador de tal empresa. Eu sou o professor Ítalo. Eu sou o farmacêutico tal. Então, assim, uma marcação aí como reconhecimento da comunidade. Então, essa procura por se sentir valorizado. Estima, né? Querido, querida. Se sentir querido pelos grupos, né? Pela família, pelos amigos e também pela comunidade. Essa é uma satisfação fora do trabalho. No trabalho, segundo o Maslow, a gente procura um reconhecimento daquilo que a gente faz, responsabilidade, orgulho e reconhecimento, principalmente quando vem dos chefes, e promoção. Né? Espera-se que a empresa não só te queira bem, mas que ela te promova, que ela reconheça o que você está fazendo, te dando uma ascensão aí de salários, por exemplo. Família, na ideia da satisfação, como os grupos, né? Então, família, amigos, grupos sociais, comunidade. Dentro do meio do trabalho, na pirâmide do Maslow, né? De necessidade, para ele a gente faz amizade dos colegas no mundo do trabalho, isso também é uma forma de necessidade social. E interação com clientes, né? Então, às vezes, transpassa a lógica dos trabalhadores, porque as pessoas também vão fazendo interação com os clientes, acaba fazendo uma amizade social também com clientes. E um chefe amigável, né?
uma satisfação no trabalho, a gente se sente amigo do chefe, né? Não vê o chefe como alguém que fiscaliza, como eu já marquei essa noção da ideia de mais alguém que confia em você, confia no que você faz, do que alguém que fica te procurando os seus defeitos. Da satisfação fora do trabalho, em uma questão de segurança, nós procuramos liberdade, segurança segurança da violência, né? A ausência da poluição, a ausência de guerras. No trabalho, trabalho seguro, receber, né, o salário e os benefícios, e também uma permanência no emprego, a ideia de estabilidade. Opa, eu preciso me sentir seguro que eu não vou sair daqui que vão mandar embora a qualquer momento. Então, ainda vamos agora, continuando falando dessa ideia de motivação. Então, olha só, muito satisfeito, nada insatisfeito. Como que os fatores de higiene, né, dentro de uma ideia da empresa, e os fatores que motivam. Então, políticas da empresa, supervisão, relacionamentos, condições de trabalho, salários, status, segurança. Então, quando é fincado nisso, não leva à satisfação. Como eu falei para vocês, a satisfação das pessoas está ligado mais a uma realização pessoal, um reconhecimento, uma significância, uma responsabilidade, um avanço, um crescimento. É óbvio, né, que no mercado capitalista, em que existe inclusive um fetiche da mercadoria, um feitiço, né? A mercadoria enfeitiça as pessoas para consumirem, e toda essa lógica do mundo do trabalho, um mundo de lógica da indústria cultural. Nós estamos assistindo filmes, vendo novelas, ouvindo música, enfim, consumindo a nossa arte, e todo o programa de música, de livros, de TV, né, o seu passatempo assistindo uma série, lendo um livro, passa a ser uma lógica de consumo. As histórias ali narradas, tudo ali narrado é voltado para que você consuma, né? Então é esse feitiço, né? Assim, o feitiço como uma coisa, uma brincadeira, não, uma analogia, né? A ideia de feitiçaria, assim, que a mercadoria tem. Então, óbvio que nós precisamos de um salário, né, para nos sentirmos satisfeitos, mas o que de fato vai trazer uma pessoa motivada para o trabalho, ela entender que o que ela faz tem significado, tem importância, é se sentir importante com aquilo que faz, é se sentir importante naquela função. Por isso que, dentro do gerenciamento de pessoas, o clima organizacional tem que ser voltado para isso. Volto a dizer, óbvio que as pessoas não vão se manter no emprego apenas por estarem satisfeitas, né? Por fazerem uma coisa legal, por sentir que o que faz é bacana, é importante, tem significado, né? Não. Mas o salário não é o determinante dessa motivação, e sim a realização. Eu falei para vocês, turma, que um dos fatores da psicologia humanística em contribuição com as relações profissionais, relações humanas, né, a ética profissional e as relações humanas, é a ideia de como que a liderança, como que a gerência, né, ela acontece. Então, existe fatores, como agora marcados, né, de uma ordem pessoal, coletiva, grupal, né, como que as ordens chegam, e isso interfere nos tipos de gerenciamento de pessoas. Isso interfere no tipo de que cada empresa ela é gerenciada. Então, existem líderes, pessoas, né, homens e mulheres, e tem crescido cada vez mais o número de mulheres ocupando cargos de liderança, funções essas que historicamente eram mais marcadas por homens, né, dado que viemos de uma cultura hebraica que classifica a mulher inferior a homem, e como consequência disso nós temos uma sociedade misógina, machista, em que as mulheres recebem salários inferiores aos homens, mesmo estando fazendo a mesma função que o homem.
na mesma empresa. Então essa realidade tem mudado, a gente já tem hoje mulheres nas gerências de empresas. Claro que ainda não é um número significativo, já que, né, não é proporcional, digamos assim, a divisão, né? Então, a nossa visão de gerenciamento de pessoas, pelos tipos de gerenciamento de pessoas, independente se é feito por gerente homem ou por gerente mulher. Aí, a ideia que nós vamos analisar são realmente os perfis, né? Perfil de gerência. Um perfil de gerência autoritário coletivo, no qual a pessoa que ela gerencia, ela não confia nos seus subordinados, né, nas pessoas que estão ali sob sua responsabilidade. Essa seria a ideia de um autoritário, né? Quem que é a pessoa autoritária? A pessoa autoritária é aquela que procura mandar, né? Então ela manda. E o autoritário benevolente, né? A benevolência, que seria o quê? Envolve uma confiança e passa isso passa as ordens com algum determinado tipo de confiança. Não uma confiança total também, né? Mas uma confiança que envolve emocionalmente as pessoas ali no meio. E também um tipo de gerência consultiva, ou seja, vai consultar as pessoas, no qual envolve substancial, mas não completa, né? Então, uma confiança que não é totalmente, não vou confiar totalmente no funcionário, absolutamente, pode fazer o que quiser, mas há uma confiança no subordinado. E vai consultar, né? Vai perguntar para fazer. O participativo é aquele que envolve total confiança nos subordinados e participa do ambiente. Então vamos ver cada uma desses tipos de gerência, e isso inclusive vai gerar uma atividade. Tudo bem? Tudo bem. Vamos analisar a partir dessa imagem, né? Percebe na imagem que a pessoa está olhando o funcionamento de fora, né? A pessoa que é a gerente aí, ela está de fora da mesa, olhando tudo funcionar, e vocês percebem que as pessoas também olham para ele, né? Então, esse tipo de gerência autoritária em que há uma centralização das atividades e até mesmo das necessidades da empresa, numa gerência, e a gente chama aí do poder concentrado. Então, tudo a pessoa precisa ver, reconhecer, passar por ela, e isso, inclusive, no desenvolvimento da administração é algo negativo, porque os processos, quando eles são centralizados em uma pessoa, em um grupo, eles ficam mais travados, porque eles ficam dependentes daquela pessoa para desenvolver, né? Então, o trabalho, a rotina de trabalho, ela é uma rotina de processos. Então, os processos, para darem andamento, precisam de serem subdivididos, responsabilizados, né? Aquilo que nós chamamos de delegar. Então, precisa haver o gerente ou a gerente precisa fazer uma transferência das responsabilidades e um acompanhamento, e não ficar coercitivo, né? O que é coercitivo? Obrigando, forçando. E existem muitas empresas que funcionam nessa lógica autoritária, fiscalizativa, e sem dúvida, um ambiente... isso, né? Esse tipo de gerência gera, sem dúvida, um ambiente doentio, ao qual os funcionários e as funcionárias não vão estar motivados. E, inclusive, as experiências em gerências assim levam-nos a crer que, quando as pessoas não estão sob a vigilância, elas vão agir contrárias a tudo aquilo que a vigilância fazia. Então, esse tipo de gerenciamento, ele condiciona a perigos. Por quê? Não sei se vocês já ouviram a expressão, né, o que engorda
o gado é o olho do dono, o que engorda o gado é o olho do dono. É uma expressão muito comum, né, inclusive aqui em Goiás, para dizer que o gado vai engordar porque o trabalhador levou o gado para comer no horário certo, porque colocou a ração, porque fez a sua função direitinho ali dentro do funcionamento da engorda do gado. Então significa que nessa expressão, né, nesse digo popular, nesse dito popular, de que as funções só são de fato executadas quando elas são fiscalizadas, são coercitivos, né? As pessoas estão sendo vigiadas e se elas não fizerem, elas vão ser punidas, vão ser mandadas embora. Então, essa é a visão de uma gerência autoritária. Só que, o que acontece? Quando a pessoa, ou ainda, né, aquela expressão, não sei se vocês já conhecem, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, quando o patrão sai, quando a patroa sai, os funcionários e as funcionárias fazem a festa. Então, esse tipo de gerência autoritária leva a esse tipo de comportamento no trabalho, né? Ou seja, a forma de gerência autoritária, ela não é positiva nas relações de responsabilidade, porque as pessoas não vão se sentir responsáveis, elas vão se sentir apenas obrigadas a cumprirem. Eu não consigo não. Tenta pensar no meio do trabalho aí, um grupo, uma lanchonete, uma empresa, uma indústria, né, uma fábrica. Pensa aí nas relações. Imagina o patrão ou a patroa autoritário. O que vocês identificam? Como que seria um comportamento de uma pessoa assim? Eu acho que seria melhor, porque as pessoas iam se conhecer, né? E eles iam meio que ter uma intimidade maior com o patrão. Seria melhor ele ser autoritário? A Eu pessoa acho ser que sim, autoritária? viu? Porque a gente vê o nosso patrão lá na mesa, então a gente fica achando muita coisa. Por eu ter trabalhado em certa empresa, não vou citar o nome, mas a gerência ela era por mulheres. A financeira tinha mulher, as duas gerentes eram mulher. Mulheres. Então, sim. Uma delas era feminista e a outra mais tranquila, não era desse lado. Mas tirando esse fato, ela era autoritária ao ponto de gritar com os funcionários na frente dos clientes, ponto de, digamos assim, já ter chamado eu e um certo funcionário de homossexual só por a gente estar conversando muito, ou amizade. E autoritária... Então já era abusiva já. Pois é. E de querer tudo no tempo dela e nem tudo está bom, digamos assim, tem sempre o defeito. Sim. Esse é um tipo de gerência autoritária, obviamente, né? Como você falou, por exemplo, gritar, né? É inadmissível que se grite. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, não se deve aceitar ninguém gritar com você. Não é porque ela ou ele está na condição de chefe, na condição de gerência, que deve gritar, muito pelo contrário, né? Professor, deixa eu te falar, eu não sou a favor da homossexualidade, porém, eu não gosto de quem fica criticando, porque eu tenho muitos amigos homossexuais, e nesse caso, essa gerente, ela fez certas piadas que eu tinha um amigo, que é um funcionário dessa loja até hoje, eu espero, que ele é homossexual, já fez muita graça, que ele já ficou meio, né, digamos assim, pra baixo. Então, isso não é só, por exemplo, uma piada sobre gay, chamar o outro de gay, né? Tipo assim, primeiro que não é xingamento, já começa daí. E segundo que isso não é só um crime trabalhista, né? Assédio moral. Isso é crime de racismo. E isso, por que é racismo? Porque quando ela chama gay, o outro de gay, não tá atacando, não é só aquele indivíduo, tá atacando o grupo inteiro, tá atacando uma história de um grupo que socialmente é massacrado. Então você tá odiando a pessoa
não é sozinha, você não está odiando o indivíduo, você está reforçando um preconceito da história, um preconceito histórico, por isso que o crime é tão pesado. Então, essa pessoa pode ser processada por homofobia, né? Crime equiparado a racismo pelo Superior Tribunal Federal. Então é isso. Então a pessoa pode ser processada no meio trabalhista, né, por assédio moral, e ela pode ser processada, inclusive, por ser presa por crime de homofobia. E é aí que se trata, né, gente? Quando a gente fala aí de um mercado de trabalho, você entender, claro, você vai chegar lá, você vai ter que ter um respeito à hierarquia. Não estou dizendo que vocês não devem respeitar a hierarquia, mas o gerente, ele não tem, a gerente ou gerente, não tem direitos de ordem abusivas, né? A pessoa ela vai ter autoridade em aspectos que tange a sua produção dentro do trabalho. Então, olha a diferença. Tanger a produção, a produtividade, se você está fazendo alguma atividade que implique, aí a pessoa vai poder te corrigir, mas jamais gritar com você, né? Uma gerência autoritária não deve jamais ser aceita. E vocês também, quando, no caso, forem assumir funções gerenciais, administrativas, em que vocês vão ter que passar a ordem para alguma pessoa, dividir responsabilidade, devem tomar cuidado aí, né? E às vezes é como fala. Você chega para a pessoa e fala, olha, tem isso para fazer, você pode se responsabilizar por isso? Ao invés de mandar, faça isso, você pergunta, você pode se responsabilizar por isso? Tem essa necessidade aqui, tem essa demanda, né? Tem essa demanda aqui, você pode se responsabilizar por isso? Aí a pessoa vai falar, sim, claro, ainda mais se você for o chefe dela. É diferente de chegar e falar assim, faz isso agora para mim até tal hora. Olha a diferença. Então, trocando as palavras, quando eu digo, tem essa necessidade, você pode dividir essa responsabilidade fazendo isso, por favor, né? É diferente. Ou ainda ajusta com a pessoa, né? Quando eu já tive cargos gerenciais, quando eu já fui coordenador, eu sempre fazia isso. Falava para a pessoa, olha, tem isso e isso, isso para fazer. Pode ser? Né? Esse pode ser faz toda a diferença. Que aí a pessoa vai dizer, ah, sim, pode, claro, tal. Ela confirma ou ela vai falar, não, eu pensei em fazer diferente. E aí, eu, enquanto gerente, eu posso escutar o outro e talvez a pessoa que está no cargo subordinado, ela pode até ter uma ideia melhor, porque ela tem uma visão do processo melhor. Às vezes ela está numa função que permite ela ver a realização das atividades de uma perspectiva que vai trazer uma solução melhor para a empresa. Então, por isso que a gerência autoritária não é o caminho. Muito pelo contrário. Como eu mostrei para vocês, ela trava os processos das relações e ela afeta na produtividade. E é um tipo de gestão atrasada. Por quê? Nós passamos por uma sociedade em que há essa queda do patriarcado, né? O patriarcado, que é essa visão piramidal do poder de cima para baixo, faça assim e pronto, né? Essa visão piramidal de uma sociedade pautada na regra, voltada aí para uma noção do poder centralizado, está diluída, né? O mundo pós-moderno, o mundo, como chama George Forbes, Terra 2, né? Terra 1 era pai orientada, ou seja, orientada por uma visão paternalista, fiscalizativa, piramidal, né? Essa visão piramidal. O olho que tudo vê, fiscalizando tudo. As relações do mundo de Terra 2, vai dizer o Forbes, são relações de cooperatividade. Então, são relações em que há uma divisão aí da noção de eu faço porque estou vendo para eu faço porque eu me vejo. A pessoa se implica nos processos. Então, por isso que essa visão gerencial autoritária, atrasada em processos, atrasada no que, né, hoje nós podemos imaginar como uma evolução do pensamento sociológico, pensamento inclusive antropológico, né, a cultura, ainda como atrasado tem essa ideia do autoritarismo, né, uma gerência autoritária, mas pela benevolência. E envolve aí uma confiança concedentes nos subordinados. O que seria essa visão? Continuar nessa lógica de autoritário, de mandar, só que ela vai levar na benevolência, seria
que seria isso? É transferir para o outro, dizendo, olha, pode ser assim, né? Continua fazendo o que eu disse, né? De mandar, só que chama mais o outro para a intervenção. Ainda é autoritária, porque continua sendo a pessoa que está controlando, só que, volto a dizer, não é o tipo de gerência indicado, porque isso fragiliza o processo. O processo de rigidez, de gerência rígida, dificulta o desenvolvimento das gerências, né? Porque centraliza o poder, centraliza até as necessidades e trava os processos, como eu já marquei aqui. A gerência consultiva, ela procura consultar, né? Ela procura, então, envolver as pessoas, não de forma completa, né? Porque ainda há essa lógica que nós já marcamos, né? De uma constituição gerencial do poder centralizado, né, nas empresas, mas a consulta, né, já passa a ter algum tipo de confiança na opinião. Como eu falei para vocês, a gente deve entender que a pessoa subordinada, né, a gerência, ela pode ter uma visão melhor do processo. Por isso que é interessante que as pessoas sejam consultadas e elas vão se sentir mais pertencentes, elas vão se sentir pertencentes ao meio que elas estão, ao ambiente que elas estão, vão se sentir pertencentes à indústria que elas estão trabalhando, ao comércio que elas estão trabalhando, prestando serviço, e isso faz com que o resultado final, que seria o resultado de produtividade, né, de lucro, aconteça. Então, consultar é dar lugar, é dar pertencimento, e isso a empresa ganha muito. Ganha, volto a dizer, ganha porque ela pode ter ideias novas chegando, ideias que solucionem os processos, que melhorem os processos, mas também porque ela pode ganhar com pessoas trabalhando mais motivadas. Investimento de estrutura, de organização, de formas de fazer a minha empresa para que tenha participação de todos, para que as pessoas se sintam pertencimento, envolvimento total, confiança nos subordinados, né? Então as pessoas vão fazer porque elas vão se sentir responsáveis por aquela função, vão se sentir responsáveis por aquilo que está a elas orientado, né? O que a elas foi colocado. Então eu sei do meu lugar na empresa, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei da necessidade. E aí, nessa participação, óbvio que há, né, toda aquela questão da cooperação, que nós já marcamos, inclusive quando no início da aula eu comecei falando da filosofia africana do pertencimento, né? Pensando já nesse momento da nossa aula. Então, estávamos costurando aquela ideia, pensando agora aqui, né, nessa noção de participativo, de entender que eu sou porque nós somos, e assim eu vou participar, eu vou colocar a minha parte. Para colocar a minha parte, significa que eu vou o quê? Me colocar dentro da atividade. Eu vou me colocar dentro da empresa, dentro do comércio, dentro da indústria. Então, assim, eu vou dar a minha contribuição, né? Eu vou dar o meu tempo, a minha energia, aquilo que eu tenho marcado para vocês desde a primeira aula. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ser inteiro no que eu estou fazendo, porque eu participo, eu sou parte. Então, se eu sou parte, eu me envolvo, eu me engajo, eu estou motivado. Então, o caminho desse tipo de gerência, de organização, inclusive nessa noção de menos fiscalizativa e mais de reconhecimento pelo resultado que os outros fazem, né, é o caminho da nova forma de fazer gestão, da nova forma de fazer administração, do que nós temos chamado aí de indústria 4.0, de mundo do trabalho 4.0, né, que é uma perspectiva de considerar que o mundo moderno precisa se atualizar. E essa atualização passa
pela essa forma de enxergar as pessoas, né? Enxergar as pessoas como pessoas responsáveis pelo aquilo que estão fazendo. Por quê? Se eu construo, se eu estruturo uma empresa apenas na lógica lá Foucaultiana, né, de vigiar e punir, eu vou desenvolver um tipo de cultura, de hábito, de relações profissionais, fiscalizativas, em que eu vou ter que estar sempre controlando. E o controle, né, as pessoas não se sentirem livres, leva à falta de motivação. Então, viu como tudo se encaixa daquilo que eu estava falando da teoria humanista, né? A teoria humanista que trabalha na perspectiva de mudar as formas de gerência para mudar a forma de construção da empresa, mudar a forma de construção do tipo de relação com as próprias responsabilidades, né? Eu vou fazer porque eu sei que é a minha função e eu sei que há uma necessidade de que eu realize essa parte do processo. Olha só, essa parte do processo. Existe a parte do outro, né? E claro, nessa noção de que o outro é gente, de que o outro não é só uma máquina, e de que o outro tem sentimentos, de que o outro tem crenças e de que o outro tem identidades, né? O outro se identifica num mundo diferente de mim, tem uma visão de si e do mundo diferente da minha. E aí nós vamos participar do mesmo ambiente, nós vamos dividir o mesmo ambiente. Tudo pautado no quê? Na ética. Na ética como um comportamento respeitoso que dá dignidade. E aí eu quero que vocês entendam bastante isso aqui. Olha só, diferente da gerência autoritária, que tira do outro a dignidade, que desrespeita, né? Como o Patrick deu o exemplo aí, que passa vergonha, que tenta humilhar a pessoa. Esse tipo de gerência autoritária marca um tipo de sujeito desmotivado, óbvio, né? Sem dignidade, porque ele ou ela que está subordinado a uma gerência autoritária não vai se sentir digno, não vai se sentir bem, vai se sentir desrespeitado. Agora, né? Aquele e aquela que compor um grupo de gerência participativa vai, ao contrário do fruto do desrespeito do autoritário, ele vai ter o quê? Dignidade. Vai se sentir digno de estar no lugar que está. Vai se sentir pertencente. Por quê? Vai se sentir pertencente. Vai sentir que tem um lugar ali. De que ela não é vista como uma máquina, como uma exploração da empresa, mas visto como gente. Então, fazer um ambiente de gerência participativa, de organização, né, envolvendo e confiando nas pessoas, confiando que elas estão ali, estão fazendo o seu melhor, estão dando o seu melhor, cria a possibilidade de um ambiente saudável que as pessoas se sintam bem, ou seja, dá dignidade. Então, o principal objetivo de uma gerência participativa humanista, humanizada, é fazer com que cada um que componha o grupo, que cada pessoa que participa desse grupo, esteja se sentindo digno. Então, é sobre dignidade da pessoa humana. Então, viu como que uma empresa ela vai muito além de ser apenas uma organização que procura lucros. A empresa ela tem como condição, né, de relações humanas a responsabilidade por criar um mundo melhor, porque as pessoas gastam seus tempos nas empresas e esse tempo precisa ser tempo saudável, né? A pessoa, por mais que ela esteja, por exemplo, tendo que dar uma demanda física, né? Digamos que o trabalhador ou a trabalhadora está aplicando energia física ali, ela precisa estar se sentindo bem.
ela precisa estar procurando motivação para estar ali. E quando eu falo em motivação, é ter motivo, né? Como eu vou trabalhar motivado quando? Quando eu sei que a empresa acredita em mim. Eu vou trabalhar motivado quando? Quando eu sei que eu faço parte, quando eu sei que a minha função tem uma necessidade e que tem uma importância para aquele grupo que eu faço parte, que as pessoas veem o que eu faço parte, dão valor no que eu faço parte. Então, tudo isso motiva. E aí, pessoal, o Cortella tem uma frase que não é dele, que ele fala citando uma tradição, e eu gosto muito, que é: motivação é uma porta que só se abre do lado de dentro. Então, o que é isso? A motivação, por mais que nós estamos falando dos fatores de uma construção coletiva, de uma gerência participativa que motiva, só que você precisa abrir essa porta do lado de dentro, né? Vou repetir a frase: motivação é uma porta que só se abre do lado de dentro. Você, enquanto colaborador da empresa, você precisa também se sentir motivado. Você precisa abrir essa porta. Não adianta nada o gerente estar te dando pertencimento. Não adianta nada a empresa estar preocupada com o seu lazer, com a sua segurança, preocupado com aquela pirâmide que nós falamos aí da satisfação, né? Digamos que seja um bom gestor, uma boa gestora e está conduzindo o processo a partir dessa perspectiva de motivação. A pessoa precisa aderir. Nós chamamos na psicanálise de validação, né? A pessoa precisa validar, a pessoa precisa abrir essa portinha de dentro e se sentir motivada, se sentir pertencente naquele grupo, né? Se eu falo para você assim, você é muito feia, e você não se acha feia ou feio, você não vai se sentir ofendido, né? E você, inclusive, não vai validar. Eu sei que eu sou bonito, né? Agora, se eu te chamo de feio ou feia e você de fato se acha feio ou se acha feio, você vai pegar. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes a coisa parte mais sobre a adesão. Então, é preciso que a ampliação de consciência esteja por reconhecer isso. Opa, peraí, eu posso me sentir realizado aqui no trabalho. Nossa, a empresa está fazendo isso. Olha só, que o meu grupo é legal, né? Olha, vou dar valor nas pessoas. Eu vou trabalhar, eu vou relacionar melhor com as pessoas para não ser penoso vir, né, ao trabalho. Então, eu não quero sentir que seja um peso acordar todos os dias de manhã e vir para essa empresa. Então, eu vou fazer do quê? Das relações humanas, das relações com os meus pares ali, né, na empresa, a melhor possível. Por quê? Fazendo dessa relação a melhor possível, eu estou fazendo investimento na minha qualidade de vida. Se eu procuro confusão, se eu procuro um estranhamento com os meus pares, se eu procuro brigar, se eu procuro fofocas e qualquer coisa que estrague as relações humanas profissionais, eu estou estragando a minha própria qualidade de vida. Por quê? Se eu considerar que de fato eu não tenho outra escolha, vou ter que ir trabalhar, é uma necessidade, né, inclusive social, de estar trabalhando e para estar consumindo e ter aí a sua dignidade comprada no capitalismo, brincando, mas se eu considero isso, né, a compulsoriedade, né, compulsoriamente eu sou obrigado a trabalhar. Então, peraí, se eu sou obrigado a trabalhar, eu vou ter que trabalhar num ambiente ruim se eu não faço bons laços, se eu não faço uma boa relação, um bom relacionamento aí com os meus pares. Então, construir gerências participativas. Por que eu digo construir? Porque, obviamente, quando nós falamos aí de uma administração, né, ela não é algo senão projetável. Então, é preciso que o administrador, a administradora, o gerente, a gerente, se preocupe em projetar que tipo de gerência ele vai querer ter. Para entender que, dependendo do tipo de gerência que ele ou ela projetar, vai ter resultados diferentes, né? Frase do Einstein: não adianta
fazer os mesmos processos esperando resultados diferentes. Então, para mudar o resultado, eu preciso mudar o projeto, eu preciso mudar a forma que eu tenho feito. Então, quando se trata aí da gerência, das formas de fazer gerência, é interessante marcar com vocês que essa gerência precisa ser projetada, pensada, né? Analisada, às vezes, por vários ângulos, com um projeto mais extenso, né? De mudar muita coisa, às vezes de mudar o ambiente, de mudar o uniforme, né? Às vezes o jeito do uniforme já é um uniforme que humilha, que não valoriza as pessoas, que, enfim, que esteticamente as pessoas se sintam bem ali dentro daquele uniforme. E aí, esse se sentir bem dentro do uniforme é dentro do que é o uniforme ali para todos, né? Ou seja, não é só sobre a roupa que veste, é sobre o ambiente que as pessoas vão compor. Ela precisa se colocar ali. E para ela se colocar, ela precisa estar bem. E aí a gerência participativa, ou seja, o indivíduo se sentir parte da empresa, responsável pelos resultados finais, é o tipo indicado para essa construção de uma relação profissional mais saudável. Da aula, nas referenciazinhas. E é isso, eu vou mandar o slide para vocês agora. E depois vou subir também o vídeo, o link, e eu passo para vocês lá.